Maranata Desbravadores, parabéns por você estar novamente conosco. Espero que você tenha gostado de todo o programa que tem sido realizado para você. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa classe bíblica. E o tema de hoje é a igreja. Isso mesmo, nós vamos aprender mais o que é a igreja e qual a missão da igreja e qual a importância dela para nós. Então pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar. Muito bem, então chegamos ao nosso estudo de número 8. Isso mesmo, olha, você já está bem avançado aí na sua caminhada. Nosso estudo 8, e vamos aprender sobre a igreja. E a primeira pergunta que vamos responder é o que é a igreja? Como a Bíblia trata essa questão do que é a igreja? Então nós vamos ao texto que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 15. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo aqui na tela. Para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se devem proceder na casa de Deus, que é a igreja, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então olha como a Bíblia aqui compara a igreja. Ela compara a igreja com a casa de Deus, ou seja, a igreja é a casa de Deus, que também é coluna e baluarte da verdade. Então a casa de Deus é a igreja é a casa de Deus. Olha que interessante. Então a gente já tem a definição do que é a igreja é a casa de Deus. E o que forma a igreja? O que forma a igreja somos nós, as pessoas que vão à igreja para adorar a Deus. Interessante, né? Hoje, por exemplo, nós temos o programa Igreja em Casa. Então cada família que se reúne para adorar a Deus é como se fosse uma pequena igreja ali, feita na própria casa. Interessante isso, né? E veja que esse pequeno grupo que se reúne para adorar a Deus agora passa também a se chamar de igreja, que representa e que é descrito na Bíblia como sendo a casa de Deus. Já pensou? Tornar a nossa casa a casa de Deus? Isso é maravilhoso, não é? Agora vamos à nossa pergunta 2, então. Qual é a missão da igreja? Interessante, né? Qual é a missão da igreja? Você sabe? Então convido você para irmos agora ao livro de Mateus, no capítulo 28 de Mateus. Vamos abrir juntos? Mateus, no capítulo 28. Olha o que diz aqui. 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que interessante. Aqui diz que a missão que Jesus deu aos discípulos, mas que também passa a ser a missão da igreja que os discípulos fundaram, é a pregação do Evangelho. Então essa é a nossa missão, ide a todas as nações. Então veja que ali fala para a gente pregar a mensagem, para a gente ensinar essas pessoas e também batizá-las. Olha que interessante. Então a missão da igreja é tanto ensinar as pessoas o que elas devem guardar e também a respeito do reino dos céus, a gente também tem a missão de batizá-las. Isso mesmo, para que elas também possam fazer parte desse povo realmente chamado de igreja, que é esse povo que adora a Deus. Muito precioso isso, né? Então, agora a nossa terceira pergunta. Quais são as características da igreja de Deus aqui na Terra? Então, você já parou para perguntar por que existem tantas igrejas? Será que todas as igrejas são de Deus? Todas as igrejas adoram a Deus? Sabe, todas as pessoas são diferentes umas das outras. Mesmo que sejam gêmeos idênticos, eles têm algumas características particulares que distinguem um do outro. Sabe, assim também é com a igreja. Por mais que todas as igrejas dizem que adoram a Deus, somente as igrejas que estão de acordo com a Bíblia que realmente são a igreja de Deus. E aqui a gente vai ver algumas características então da igreja de Deus. E a gente vai ao livro de Apocalipse. Isso mesmo, o livro de Apocalipse, no capítulo 14. Isso mesmo, Apocalipse 14, versículo 12. Olha o que diz aqui. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Precioso isso. Então aqui a gente encontra duas características importantes da igreja de Deus. Diz que é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus
e é uma igreja que também mantém a sua confiança, mantém a fé em Jesus. Então é uma igreja obediente a Deus, uma igreja que mantém a sua fé. E a igreja somos nós, né? Nós formamos a igreja. Então veja que o povo de Deus, as pessoas que são de Deus, são aquelas que lhe obedecem e que têm a fé no Senhor Jesus. Sabe, amigos, então para a gente finalizar esse nosso estudo, uma importante pergunta ainda precisa ser respondida. Uma pergunta interessante também. Como Deus chama o seu povo do tempo do fim? A igreja que ele teria no tempo do fim. Como que ele chama esse grupo de pessoas, esses adoradores? A gente vai agora a Apocalipse no capítulo 12, para a gente entender e saber realmente como Deus chama, né, o seu povo que estaria, né, o adorando no tempo do fim. E aqui diz, no Apocalipse 12, verso 17: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui a gente encontra aqui como é chamado realmente as pessoas ou o povo de Deus que estariam adorando, que seria chamada a igreja de Deus aqui na terra no tempo do fim. E aqui chamado de remanescente, né? Aparece a palavra restantes ali, ou seja, aquilo que ainda permaneceu. Também a gente pode chamar de remanescente. Então, se você é um desbravador fiel, que tem obedecido, né, a cada estudo, tem obedecido ao que você tem aprendido da palavra de Deus, e você é uma pessoa realmente que o adora no tempo que você vive, você é chamado de remanescente. Interessante tudo isso, né? Então, eu espero que você tenha gravado aqui essas perguntinhas importantes. A igreja é a casa de Deus, que também é formada por nós, os adoradores, e ela tem uma missão de pregar o evangelho e também de levar as pessoas ao batismo, de entregar a vida a Jesus, e também ela é chamada, esse povo é chamado de remanescente. Espero que você possa ter aí gravado esses conhecimentos, possa também buscar aprender mais sobre isso e que a gente possa ir até o fim dessa classe bíblica para que logo a gente esteja com o nosso também certificado de conclusão dessa classe. Então um grande abraço a você e Maranata!